vocês aí, neguinhos, estão pensando que a vida é assim? Não, a vida é assim, assado. Você tá correndo riscos, não faça isso sem cinto de segurança. Não pode... Olha, parece que vocês são tão hipócritas, negrinhos, porque vocês ficam falando aí de violência, mas à medida que vocês vêm aí, vocês crescem asa pra cima da gente. Quando se encontram, não tem uma cena que seja exatamente significativa. Alto lá, eu tenho minhas ressalvas. Aquela cena que ela chega, corta pra elas fazendo unha, ao som de Kelly Key. Não pode pensar que, eu sou negro, então não posso ser cuzão. Velho, você pode. Acabou o programa, chega. Que coisa promíscua da minha parte. Mas digo, se você quiser... Vai dar processo. Não, apresenta. Eu? Quando vocês quiserem. Olá pessoal, bem-vindos ao Tanto Cinema, aqui é o Davi. Aqui é o Gustavo Monson. E hoje a gente vai falar sobre o filme Regra 34, de Julia Moratti. Simone é uma jovem advogada negra que se passou anos fazendo performance online de sexo para pagar a faculdade de Direito. Ela acabou de passar em um concurso para defensora pública e sua ambição é defender mulheres em casos de abuso. Com o objetivo de despertar novamente o desejo sexual de Simone, uma amiga envia um link para ela de um vídeo onde uma mulher negra pratica sadomasoquismo. Gradualmente, Simone entra numa jornada de conhecimento das práticas BDSM e seus interesses sexuais levam ao mundo de violência e erotismo. Bem, a gente pode conversar primeiramente sobre se efetivamente essa sinopse se cumpre, assim, né? Porque uma coisa é como você... Eu acho que já é uma sinopse bastante explicada, assim, do filme. E, em contrapartida, o filme em si ele não tem dispositivos que deixam transparecer. E tudo bem, às vezes o filme ele é um pouco mais sutil em linguagem, mas não era o caso. Às vezes certas coisas não eram ditas mesmo. Eu sinto que a sinopse ela tem mais formação, sinceramente, assim, do que a primeira parte do filme, né? Em termos de apresentação geral dos personagens, né? É aquele tipo de caso da sinopse que explica mais o rolê do que você se sente contextualizado no filme. E tudo bem, todo filme precisa de uma contextualização muito grande, né? Uma coisa assim tão explicadinha. Mas eu acho que não era o caso, né, do Regra, assim. Acho que um pouco de contexto faria bem. Mas é isso, eu sinto que esse longa-metragem, enfim, tá estreando esse ano. Como já falei, da Julia Moratti. Ele é um longa que já vem num lugar, assim, de tentar, acho que pegar um gancho de um assunto polêmico e tal, assim, de um certo nicho cultural, subcultura, sei lá, Sim. que é o BDSM e tudo mais, junto com a questão ali meio empreendedora, enfim, dá pra debater, né, um pouco, daquela personagem que se prostitui virtualmente, como é que se diz aí? Como dizer isso? Ela é uma cangirl, né? Ela faz lives, né, tipo, em que as pessoas que estão vendo as lives interagem e pedem, tipo, o meu fetiche é tal, e a pessoa mais ou menos ali interage e também aparece, né, fazendo performances sexuais, assim. Inclusive, spoilers, esse vídeo vai ter spoilers. Os episódios maiores a gente pretende fazer com spoilers e os podzinhos sem spoiler. Uma vez que também se a gente não faz spoiler, a gente não consegue exemplificar a nível filme com nossas opiniões, assim, né? Então o filme ele começa com a Simone, que é a personagem principal, né, interpretada pela Sol Miranda, se masturbando, né, nessa performance online. E a questão é que, tipo, no início, parece que todos os personagens ainda estavam se ambientando, aquela é uma cena um pouco bem importante, assim, né, então parece que ainda tinha um quê de fora... um certo quê de... aquecimento, eu senti. Aquecimento e uma comicidade que eu acho que saía pela culatra, assim. Talvez ficava o filme... meio excessiva pra você? Essa comicidade, esse aspecto cômico? Eu acho que, tipo assim, não é problema quando parece que é a intencionalidade ou que isso eventualmente, tipo, extrapola. Mas o ponto é que isso meio que ia de oposto ao que o texto se pretendia fazer, assim. Tudo bem, assim, né? A gente tá observando um momento de... intimidade da personagem. Talvez o nosso incômodo possa ser justamente pelo fato de a gente não estar acostumado a ver nus frontais, assim, daquele caso. Mas eu acho que não era isso, assim. Eu acho que as próprias atrizes também e atores, no início ainda estavam pegando um ritmo. Isso pode ter a ver também com a forma com que os planos de filmagem, né, que são esses documentos que dizem quais planos e cenas vão ser gravados, segundo a Julia Moratti, foram feitos de maneira cronológica, mais ou menos, assim. Então, geralmente no cinema, a gente não necessariamente grava a primeira cena do filme em primeiro lugar, mas naquele caso foi. Mas eu tô de acordo, tipo assim, eu sinto que o filme tem uma crescente. Inclusive uma crescente em termos de direção. Eu gosto muito mais da segunda parte dele em termos de enquadramento, etc., do que a primeira, assim. E aí, só pra fechar um pouco aquele aspecto sobre o filme não dar muito contexto inicial, eu tava mais me referindo a...
Tipo, por exemplo, a sinopse você leu que ela tá pagando a faculdade, ou pagando alguma coisa envolvendo a formação dela através desses programas, desses trabalhos que ela faz como Kangirl, né, que você disse. Isso. E eu acho que o filme deixa isso muito claro. Eu sinto muito mais que ela tá fazendo porque, claro, entra um dinheiro, dá pra ver que tá entrando uma grana e tal, tem um lugar de desconforto, mas, enfim, esse lugar de tá ganhando algum dinheiro, mas não necessariamente aquilo ali é tão vital pra ela. Tem esse rolê meio contraditório. Aliás, eu queria deixar aqui a sugestão pro Google corrigir a foto da Simone que tá disponível. Tem uma foto de uma guria lá aleatória que você bota no nome do filme. Que não é a Sol Miranda. Não é a Sol Miranda, por favor, Google, corrija a foto da atriz, pelo amor de Deus, isso é importante, né? Enfim. Exatamente. E eu acho que, tipo, de alguma maneira, o filme é um filme pretensioso, eu gosto disso, assim. No sentido de que ele traz bastante temas que são relevantes atualmente, que é a questão do trabalho sexual, se há uma compreensão do trabalho sexual como trabalho, efetivamente, ou com uma noção de intrínseca violência do fato desses personagens estarem nessa situação. E isso é conversado, inclusive em algum momento a própria Simone fala dessa posição tanto paternalista que se tem em relação a isso, tipo, de já considerar isso uma violência em si, desconsiderando que, apesar de todas as questões que são envolvidas para a pessoa se inserir nesse meio, tem uma intencionalidade, tem um lugar que a pessoa tem certa liberdade condicional de compreender essa posição, que é uma posição que eu defendo, né, mais particularmente, então, assim, me colocando também, né, para essa crítica não ser uma dita uma neutra crítica que não se propõe a isso. Então, acho que tem esse debate que é interessante de falar sobre o trabalho sexual como trabalho em si, mas só que você junta isso com outro tema que é o direito penal, e pessoas em situação de violência doméstica, né? E aí, no cinema, quando se faz uma montagem, quando se faz um roteiro, e você junta dois temas, e aqueles temas estão mais ou menos em paralelo na trama, você basicamente diz isso mais isso, né? A mais B é igual a C, assim. Então você está dizendo, essas relações de violência têm relação entre si. E eu acho que é ótimo um filme que tem essa pretensão de trazer essa premissa e, de alguma maneira, conversar sobre isso. Mas você também precisa ser capaz de conversar e provar, então, tipo, como se você tivesse um ônus da prova, direito penal aí. Tipo, você tá fazendo uma proposta de temática, e você fala que A mais B é igual a C, você tem que me demonstrar isso. E o filme, em momento algum, faz isso, tanto em linguagem quanto em texto. E eu acho que o filme ele é muito textual. É um filme que é muito baseado no roteiro, principalmente na primeira hora de filme, se assim posso dizer. Se eu fechar os olhos, eu sinto como se fosse uma novela, assim, eu conseguiria compreender basicamente pelo áudio, assim. E porque os movimentos de câmera, os enquadramentos, eles não têm uma coisa que suscitam a nível sentimental tanto o telespectador. E não é que seja ruim ser uma novela, assim, né? No sentido... Tipo, negativo, novela é uma coisa ruim, mas no sentido de que o filme é um filme, não é uma novela. Acho que a ideia em termos de linguagem é outro objeto, assim, em termos de outra mídia, né? Exatamente. E assim, tem filmes muito bons que estão pautados principalmente no texto, mas a questão é que, tipo assim, a imagem meio que tá ali corroborando e meio que quase que impondo ao espectador de que é uma maneira assim, sinta isso, faça isso, mas ele não tá utilizando o enquadramento, a composição, a trilha sonora, o desenho de som, a fotografia, para de alguma maneira criar camadas a partir disso, assim. Então eu acho que é um filme muito dessa primeira hora, ele é muito enunciativo, sabe? Uhum. E aí isso vai ser, por isso que eu acho que é um filme que é meio que inversamente proporcional, que à medida que as pessoas vão entrando mais na atuação, né, as atrizes e atores vão entrando mais na atuação, inclusive a Sol vai interpretando brilhantemente, principalmente à medida que tem uma progressão no filme de apreço técnico, no sentido de enquadramento, e de como, e principalmente em som, talvez, em como você vai retratar aquelas pessoas, essa atuação cresce, e o filme também cresce no sentido de linguagem cinematográfica. Você vê, você sente aquela tensão, não porque o filme está falando que aquelas personagens sentem a tensão, mas sim porque tem alguma coisa que é feito que transparece isso e a gente começa a sintonizar com ele. Em compensação, o texto vai decaindo, porque todos esses temas super importantes que vão sendo trazidos, eles não são suficientemente bem amarrados no final, sabe? Você não consegue estabelecer uma relação entre
violência que há no BDSM e violência que há na violência doméstica. Eu até poderia ser estabelecido, a gente até poderia fazer isso como espectador, mas já não é mais pelo filme, sabe? É tipo, como se eu quisesse falar o que o filme queria passar, mas não efetivamente o que ele passou, assim. Eu acredito que o filme, eu concordo com você que tem essa questão de como a linguagem cinematográfica não tá tão bem encaixada na primeira metade do filme, vai? Parece que as coisas estão mais... Inclusive eu tenho a impressão que o filme é muito todo aqui, ó, na primeira metade dele, assim. Ele é muito, sabe, esse primeiro plano, assim. E eu não sei se foi tão intencional assim, não consigo dizer, mas avaliando nesse quesito de como a experiência foi pra mim, eu sinto que tem esse aspecto. Eu vejo também, assim, que o filme ele tem uma questão que é bastante... que pra mim é um problema. Eu sinto que ele quer ser 2 filmes em um só. Isso, ele gera um problema pra si mesmo em termos de estrutura. Um filme, dilemas dentro do universo jurídico, sabe? Daquela estudante de direito ou o que for, tá defendendo mulheres de periferia, com insights sobre a vida sexual dela e os fetiches dela. Um outro filme sobre personagens negros investigando sua sexualidade e possíveis tensões envolvendo como essa investigação se dá com o BDSM e uma vida financeira em torno daquilo. Inclusive, essa junção, os 2 filmes em um, colidem na montagem de maneira muito gritante. Às vezes o filme tem autoconsciência disso, mas acho que isso não é suficiente pra salvar. E por outro lado também essa noção dela investigando o próprio corpo parece que tá muito mediada por uma forma bastante individualista de entender essa personagem e esses conflitos, sabe? Eu acho que nesse ponto eu tenho uma opinião um pouco diferente de você. No sentido de que eu acho que o meu maior problema não é você tratar sobre violência no sexo, né? Tipo, como um elemento de fetiche, assim. Eu acho que, em compensação, nesse afã, e um afã bastante importante, de se falar sobre violência em corpos pretos, você também, eu acho que cristianiza demais eles, sabe? Você fala que você não pode sexualizar a mulher negra, e de fato não pode, no sentido de colocar ela num lugar apenas sexual, de objeto, o que é correto, mas você também tira uma dimensão importante das pessoas, que é as pessoas que vivem sua sexualidade. E essas sexualidades não são necessarias, não que você tenha dito, mas essas sexualidades não são puristas ou tipo... Exatamente, sabe? Você também às vezes vai ter uma dimensão que moralmente aquilo não é visto com bons olhos socialmente. E eu acho que isso precisa ser, sim, investigado, e é um bom tema de filme. O negócio é que ele é meio não fode nem sai de cima, sabe? Eu acho que ele não se decide em relação a isso. Eu acho que ele, tipo assim, ao mesmo tempo, parece que tem uma certa brutalização de vários temas ultra importantes, mas não faz uma diferenciação clara do que é o que, sabe? Tipo, você não pode sexualizar a mulher negra. E de fato, não pode. Mas, tipo, você está tratando sobre sexualidade, né? Então eu vou retratar de alguma maneira para gerar certo incômodo. E eu acho que o incômodo é válido, até porque o público, ele às vezes não está contextualizado dentro desse ponto. Mas eu acho que você, como realizador, precisa saber aonde você pretende chegar com isso. Eu nem digo que ela não pode ser... Você não pode sexualizar uma mulher negra. Eu não vejo tanto sentido... Eu acho que você não pode tratar ela como objeto à medida que você sexualiza ela, a menos que esse tratar tenha algum fim muito específico que trabalha essa métrica objetal do ponto de vista de como esse repertório é comum, né? Objetificar uma mulher negra, como isso é frequente no nosso imaginário. A minha questão é quando você não assume... Por exemplo, uma das cenas mais bonitas que o filme tem, e a Sol Miranda, eu acho que faz uma performance incrível, assim, pelo menos... É uma performance crescente ao longo do filme, né? No início tem ali um desconforto que você meio que percebe, mas aí parece que ela vai encontrando a personagem, isso é legal, assim, até tanto em termos de filme, desenvolvimento do filme internamente, como em termos dela como personagem, como arco. Eu acho que tem essa coisa do mérito da atriz. As cenas mais interessantes pra mim, envolvendo a personagem, esse tema, são as cenas dela com o Lucas Andrade. Sim. E especialmente as cenas que ela tá sozinha com o Lucas Andrade. Porque além da performance, da conversa entre eles enquanto atores e personagens funcionar muito, eu sinto que tem um lugar também que é você assumir. Não, aqui eles estão investigando a sexualidade deles. Então assim, pra mim, dane-se se vai sexualizar o Lucas Andrade, fetichizar o Lucas Andrade ou a Sol Miranda. Eu acho que, na verdade, o erro do filme é não assumir isso claramente. Tipo assim, exatamente. Se o filme falar assim, não, esse filme é uma grande inspiração da personagem da Nath em torno... E tem uma cena dos três juntos, né?
Ou, enfim, esse filme é uma grande piração, é os 50 tons de cinza com pretos. Eu acho legítimo e ok, tipo, dentro dos limites e das próprias contradições que o filme começar a gerar em relação a essas imagens, pro contexto brasileiro, ele assume isso, mas ele não assume. Então, tipo assim, não é que pra mim você tem não é que o problema é você sexualizar ela de mais ou de menos, ou não pode ter uma fronteira que não sexualiza. A questão é que você tá construindo todo um apanhado que é muito protecionista em relação ao todo político que você quer trabalhar, e você parece que de fato, não pode nem sair de cima. Você não toma uma decisão clara em relação ao que você vai fazer com aquilo ali. Aí fica um filme tentando ser muito político pra temas que não conversam, de um lado, ou que não foi bem encaixado, e um outro tentando ser safado sem ser safado. Então fica um filme, você político sem ser político, então tem vários momentos que é meio textão de Twitter, palestrinhas soltas, coisas que não... Sabe, ficam, tipo, vazias em si, ficam estafantes, e ao mesmo tempo você vai ser safada sem ser safada, porque você não pode isso, você não pode aquilo, eu vou fetichizar, mas não vou fazer, é 50 tons de cinzas, mas não é, eu vou fazer um BDSM com coisas que eu tenho em casa, e ao mesmo tempo não é pra ser sensual, é pra ser o quê, então, sabe? Fica uma coisa realmente, tipo, um exercício estético que não leva a um propósito muito claro, assim, não é nem a militância, nem o tesão, fica uma coisa vaga e... eu acho que sim, eu concordo, eu acho que no sentido de que ele traz todos esses temas à tona, mas ele não consegue estabelecer a relação que é, a princípio, a premissa do filme, né? Que existe uma diferença. O que muda essas violências no final é sobre o consentimento, né? Porque eu acho que tenta ir para esse lugar, né, do BDSM, tanto que a própria personagem da Isabela Mariotto, a Nath, meio que é uma espécie de conselheira, assim, do BDSM para ela. E é uma posição bastante, assim, de tutela, mas é meio que parece que, assim, olha, tome isso, é perigoso esse caminho. Ela dá uma espada que, na verdade, é um dildo. E é muito engraçado ser justamente a Isabela Mariotto, porque ela ela interpretou, né, uma personagem do Vida de Tina. Essa eu não vi. Que é no Instagram por algum tempo, né, que ela faz uma espécie de caricatura de uma esquerda branca, classe média alta, assim. E a personagem é ela que faz ali, e eu acho que ela também não foge tanto da personagem que ela faz no Instagram, e no sentido de que também começou a ter uma problemática, no sentido de que ela começa a fazer muitas críticas, e essa crítica, na verdade, meio que às vezes cai de encontro a questões super legítimas da esquerda, e de alguma maneira fazem um jogo do inimigo, assim. Sabe, tipo, você começa a falar tudo aquilo que o tio direitista quer ouvir. Cara, eu não acompanhei isso, mas eu acho que, na verdade... Assim, eu não vou falar em relação ao personagem, vou falar em relação... Quer dizer, em relação à atriz, isso aí eu não sei. Mas em relação ao filme, eu acho que isso é um mérito, no sentido de que eu acho que o filme ele consegue trabalhar essas questões, eu escrevi até um pouco sobre isso, de você fazer críticas a uma suposta esquerda que acaba pesando a mão, essas pessoas que precisam fazer o que elas têm que fazer pra trabalhar, seja iFood ou trabalhadoras virtuais. Enfim, eu acho que o filme tem uma coisa de você... trabalhar um diálogo esquerda-esquerda, entende? Acho que ele nunca esbarra numa coisa reacionária. E talvez seja essa experiência que fez o filme ter esse insight, mas acho que ele faz uma crítica muito assim... esquerda deixa de ser chata e careta, sabe? Só com seus textões aí de Twitter. Me dá um tempo, assim. Eu acho isso uma vantagem, assim, um mérito, pelo menos, dentro do filme. É isso, não sei se explica muito bem, mas eu acho que o filme, em termos de crítica esquerda funciona, esse rolê, pelo menos. Eu acho que você trouxe um ponto legal, assim, sobre essa questão de não ser um debate esquerda contra pessoas ultra-reacionárias, né? Um filme que ele acontece num ambiente relativamente controlado. Mas em compensação, como eu sou parte de um nicho mais insuportável de Twitter, eu acho que eu fico pesando mais a mão no sentido de que eu acho que ele gostaria que ele fosse mais aprofundado. Já que ele é um filme de nicho, para pessoas que estão dentro de um nicho que se interessam em BDSM, ou pessoas que estão num aspecto dito progressista, então eu acho que ele precisaria ir mais a fundo, sabe? Nessa relação que ele se propõe a fazer, entende? Então, tipo assim, sempre quando a gente critica um filme, seria talvez um pouco mais sobre o que eu faria no lugar dessa realizadora ou realizador, né? Eu acho que, tipo assim, se o filme tivesse... Eu acho que essa pegada mais das cenas que foi a Sol com o Coyote, eu nem sabia que o nome do personagem era Coyote, tá? Do Lucas Andrade. Que proporcionasse essa certa tensão, eu acho que ele não precisaria se explicar tanto como ele faz no início todo. E parece que era só a explicação que o filme estava fazendo, sabe? Por isso que eu acho que ele é um pouco inversamente proporcional, assim. À medida que a linguagem tá na parte menos prioritária do filme e o texto tá em cima, depois a linguagem sobe e atinge níveis interessantes, assim. Mas o que o filme pretendia comunicar já se perdeu, tá ligado? Então, acho que, tipo assim, isso tem a ver
agora provando, no meu ponto de vista, por que a linguagem não estava bom. O desenho do som, no início, parecia não suficiente ou simplesmente não usado de maneira adequada. E até a trilha, quando entrava, ela entrava de maneira um pouco entrecortada, assim. E até as vozes chegavam a vazar naquele momento, assim. Um enquadramento único, ou seja, um único plano, e as pessoas dançando, e trilha. A Simone dançando, né? Não só a Simone, mas isso também quando eles estão dançando juntos, né? A personagem sim. da Simone, a personagem da Lúcia, que é uma outra personagem branca que contracena, que é tipo, uma é a personagem branca tuteladora de São Paulo, e outra é a personagem branca tutelada, de certa forma, pela Simone, né? Do Rio de Janeiro, assim. Então, tipo, tinha essas duas personagens. Tutelada, mas assim, textão também, né? Fábrica de textão, né? Tudo que é a personagem interpretada pela Lorena Comparato, né? Tudo que ela faz é tipo... Assim, tem um subtexto legal, envolvendo beijo, não sei o quê, em termos de que eu sinto que funciona mais no papel do que na prática, mas ela tem esse lugar, tipo, de às vezes ficar também meio... Ah, vocês aí, neguinhos, estão pensando que a vida é assim? Não, a vida é assim, assado. Você tá correndo riscos, não faça isso sem cinto de segurança. Não pode não sei o que lá. Isso é muito errado, eu vou ficar fazendo birra aqui fora enquanto você tá aí botando não sei o que, não sei aonde. Ai, que feio. Acho que ela tem um lugar meio tiazinha, assim, de 20 anos, que eu fico tipo, gata. Uhum. Tipo, metralhadora de textão. E ela não só uma tiazinha, ela é metralhadora de textão, mas no sentido de que, tipo assim... Olha, parece que vocês são tão hipócritas, negrinhos, porque vocês ficam falando aí de violência, mas à medida que vocês vêm aí, vocês crescem asa pra cima da gente. Não, e legal que sentido... tipo assim, na instituição de esquerda, a esquerda sou eu que tenho consciência de tudo que você não passa demais. Acho que tem uma limitação. Exatamente. E aí, tipo assim, eu sei o sofrimento que você está passando, e eu acho que, tipo assim, não tem problema você relatar pessoas de grupos subalternos, tipo, e que são colocados historicamente como subalternos, como violentadores, porque isso acontece o tempo todo. A gente não pode pensar que, eu sou negro, então não posso ser cuzão. Velho, você pode. Mas o ponto é, cara, a personagem só servia pra, tipo assim, toda hora trazer esse lugar assim, olha o consentimento. E por outro lado, a Isabela Mariotto fazia isso de São Paulo, né, que é a personagem da Nath, fazendo por telechamada, né. Primeiro, manda um bagulho pra ela. Super zoado, super esquisito. Não, e depois ela vem pro Rio e tem uma... Tipo assim, quando elas atuam e contracenam efetivamente, sem ser por Zoom, né? Porque elas fazem chamadas por Zoom. Mas o ponto é, quando elas se encontram, não tem uma cena que seja exatamente significativa. Alto lá. Eu tenho minhas ressalvas. Aquela cena que ela chega, corta pra elas fazendo unha, ao som de Kelly Key, Aquilo é bom. Aquilo é bom. Falei, isso é realmente bom. Vem meu cachorrinho conversa só super, dando... Conversa super. Dona tá chamando. E elas, tipo, se fazendo a unha uma das outras naquela posição. Acho que é o momento que o filme abre, assim, o plano. Eu falei, putz, é isso, essa cena é legal. Por que não ter mais isso aqui nesse filme? Merecia mais isso aqui. E é um humor meio camp, assim. Eu acho que super funciona. Eu adorei. Eu gostei. Aquela isso parte, realmente. aquele segundinho ali eu gostei da interação, né? Dessa personagem quando ela entra em cena. Talvez eu esteja sendo um pouco cruel com a personagem da Nath. Mas o ponto que eu acho principal é o seguinte: de alguma maneira, a Sol, ela talvez nem fosse tanto a intenção, mas isso não entra no mérito, mas eu acho que uma maneira que eu vi é que ela tá sozinha, sabe? Tipo... eu acho que isso é um ponto forte do filme. Assim, talvez já entrando na conclusão, antes de tudo pedir para as pessoas se inscreverem no canal. Olha, agora eu lembrei de falar no meio do vídeo. Se puder, curte pra apoiar a gente, enfim, fazendo esse trabalho sobre cinema brasileiro no YouTube não é extremamente fácil, então se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações e compartilha, manda pra alguém se você achar que pode se interessar pelo conteúdo. E aí, voltando pra conclusão, eu acho que assim, o filme tem essa questão. Primeiro, né, eu percebo um elenco, apesar de tudo, um elenco que eu acho cooperante e que, na medida do possível, não só trabalha bem, como às vezes você tem uma deixa só que funciona, tipo o caso da MC Carol, sabe, tem uma participação bastante pontual que eu acho que é muito forte. Podia falar a mesma coisa de outra personagem, né? Simone Mazer, né? Não sei como pronuncia o nome dela, mas também acho muito forte a presença dela no filme. Babu Santana passa rapidinho. Tem a Dani Ornelas no filme, sabe? E aí eu fico tipo, pô, que legal, mano. Mesmo assim, voltando pro teu ponto, eu sinto que o filme, acho que... E aí eu acho que entra um pouco naquela crítica meio liberal a toda essa história, assim. Que é o filme parece que ter uma condução muito individualista e muito... pixelizada dessa personagem, sabe? Ela não tem ela não liga pra mãe em nenhum momento, ela não tem uma família, ela não tem, tipo, um ambiente, seja de pessoas negras ou não, que você sinta que é realmente acolhedor. Ela faz umas lives com a personagem
Isabela não, da Lúcia, né? Faz umas lives assim e tal, e tem essa personagem da Nath também ali perto, mas nada que você sinta que é afetivo, e mais do que ser afetivo, já que tem uma protagonista negra, por que não ser um entorno... Eu achei que a Dani Ornelas ia ser essa personagem, né? A personagem que ela faz ali. Eu pensei que ia ser essa personagem, uma outra mulher negra que interage com ela com profundidade, assim. O próprio Lucas Andrade, assim. Mas fica um lugar meio periférico, / interações muito coletivas, assim, sabe? Sem uma coisa profunda mesmo, né? De suporte, assim. Ela é meio ela no mundo, uma coisa meio self-made, meio americana. É isso, mas eu acho que o filme tem um elenco interessante, que faz uma passagem boa, um desenvolvimento legal, assim, na medida do material que eles têm pra trabalhar. Eu acho que o filme tem a segunda parte que eu acho um pouco mais eloquente e dinâmica mesmo, visualmente, Sim. etc., do que a primeira. Inclusive mais sólida em termos da atuação, que eu acho que é muito audaciosa da Sol Miranda. Eu gosto também da presença do Lucas, como eu já falei. Acho que o filme perde um pouco da oportunidade de usar essa consciência que ele tem social, racial, e desse estudo que foi feito em torno dessa classe, em termos de trabalho mesmo, para falar algo mais contundente, sabe? Eu sinto que às vezes ele é quase ele joga... Ele faz gol contra o tema do BDSM, sabe? Que é uma coisa um pouco mais tranquila, assim, eu acho. Podia tratar de uma maneira um pouco mais leve, assim. Acaba fazendo uma caricatura, assim, tipo, daquele cara do BDSM que é um psicopata, que vai não sei o quê. Enfim, pode ser que sim, isso deve rolar muito. O meu problema não é, tipo assim, você confundir o espectador. Tá ligado? O problema é você tá confuso. O problema é que quando você confunde, pra quê, cara? No final, parece que o filme, ele, tipo, veio como um ótimo argumento na cabeça de alguém. Tipo, nossa, é verdade, consentimento e violência, mas essas violências não são o mesmo. Mas vamos trazer, né? Porque se o que altera é consentimento, a gente precisa trazer essas duas coisas. Mas ele nunca chega a se justificar por que essas coisas estão relacionadas. Pontos que são bastante importantes, assim, né? Queria agradecer a todo mundo que viu até agora. Queria pedir pra Júlia Murat e todos os... Botar nome melhor no personagem, não é Coyote. E de repente a gente falou Coyote, nem é o nome dele. Mas pedir pra que os realizadores brancos não deixem de contratar a gente. Vão ser críticas tão produtivas. Contratar quem? Eu? Não vai gostar, não. Eu preciso de contratação, eu sou pobre, eu preciso de coisa, então, por favor, se for o caso, me contrate. Fazer um filme com você de BDSM. Me faça um filme um filme de BDSM comigo. Não você, Júlia Murat. Que coisa promíscua. Acabou o programa, chega. Que coisa promíscua da minha parte. Mas digo, se você quiser, vai dar processo. Realizador e branco que queira falar comigo sobre qualquer coisa, temas difíceis, temas que demandam, né, consultoria, por favor, fale com esse grande parradinho, não deixa de falar, tá? Contrate a gente. Enfim, acho que a gente tá encerrando aqui o programa. Estamos. Tô com calor do caramba aqui. Calor então pra caralho. Porque o som da gente tá fazendo calor. Ainda por cima. Essas peles assim tão brilhantes. Exóticas, tão brilhantes, tão cidade de Deus. Eu tô suando. Tchau, tchau. Tchau. Lembrando que esse vídeo só saiu porque vocês votaram na enquete lá do Instagram. Então, se também quiser influenciar os rumos do lançamento desse canal, acompanha por lá o perfil oficial Tanto Cinema. Não esquece de curtir, se for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho. Se estiver ouvindo por uma plataforma de áudio, uma avaliação positiva também cai bem. Manda pra alguém, se você achar que pode se interessar pelo conteúdo. E dizer aqui embaixo o que achou do filme, da crítica, fortalece a iniciativa, indica se estamos no caminho certo. É isso, aquele abraço, até a próxima, tchau!